Olá a todos, com enorme prazer estamos hoje aqui no primeiro dia do Congresso da ASCO Geniturinário, aqui em São Francisco. Estamos na cobertura das principais novidades. Eu sou oncologista clínico Denis Jardim, do Hospital Sírio-Libanês. Tenho o prazer de hoje estar aqui com o Dr. Murilo Luz, urologista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e o Dr. Flávio Cárcano, oncologista clínico do Hospital do Câncer de Barretos. Então a gente acabou de sair do primeiro dia de sessões e a gente vai fazer um resumo daqueles principais tópicos que tivemos hoje apresentados. E para dar início à discussão, gostaria de aproveitar a presença do Murilo aqui comigo e perguntar para ele o que tivemos ali de novidades, de mensagens importantes no que tange ao tratamento do câncer de próstata, doença localizada, aspectos cirúrgicos. Queria saber o que o Murilo encontrou de boas novidades para o nosso dia a dia. Obrigado, Denis. Bom, no final desse dia o que a gente pode ressaltar é que não houve nenhuma grande mudança em relação ao que a gente faz hoje em dia, a prática principalmente relacionada à cirurgia. Então, a gente não vai modificar nenhuma conduta aí, pelo menos a curto prazo. O que a gente viu foi realmente uma sedimentação do que a gente já conhece no tratamento da doença localizada. Uma coisa que talvez seja importante ressaltar e que foi comentado durante todo o dia em mais de uma situação é a melhora no diagnóstico da doença localizada. Então o PET-PSMA, que finalmente vem agora, apesar de ainda não ter sido aprovado pelo FDA, agora ele já está entrando com mais força nos Estados Unidos, já era muito presente na Europa e no Brasil a gente utiliza já há algum tempo. E o PET-PSMA vem se mostrando cada vez mais importante, deve ou tem uma tendência muito forte a entrar no estadiamento da doença de alto risco, ou da doença de muito alto risco localizada. O que a gente mostrou é que na doença localizada na próstata, o PET-PSMA realmente consegue fazer esse diagnóstico, é presente na maioria das vezes. E para a avaliação dos linfonodos, que é sempre um problema, né, sempre uma pedra no sapato do cirurgião aí para definir quando fazer uma linfadenectomia ou quando não fazer, ele tem uma alta especificidade, ou seja, ele realmente mostra o linfonodo e esse linfonodo é positivo na maioria das vezes que ele está presente, mas ainda com uma sensibilidade que ainda é baixa, ela chegou aí a algo em torno de 30 a 35% de sensibilidade, ou seja, um PET-PSMA negativo no pré-operatório ainda não nos garante, né, a segurança de ter realmente linfonodos negativos. Se a linfadenectomia estendida vai continuar sendo o padrão de tratamento para frente, ainda novos trabalhos vão mostrar, e provavelmente nos próximos 1 a 2 anos, alguns trabalhos randomizados que vão ser apresentados, que ainda não estão presentes, não serão apresentados nesse evento ainda, a gente vai ter essa informação. Mas o PET-PSMA com certeza vai estar presente aí no nosso dia a dia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Murilo, que eu achei um dado ali interessante, eu não tinha tanto conhecimento disso. Na sessão da manhã teve muita discussão sobre exame de imagem. Um dos pontos abordados são aqueles pacientes em vigilância ativa, que muitas vezes eles são acompanhados por ressonância para tentar identificar as lesões clinicamente significativas. Essa foi uma discussão que alguns pacientes sem lesão clinicamente significativa na ressonância, que fizeram o PET de PSMA, que mostrou uma lesão índice, e aí levou uma biópsia e o paciente, enfim, tem um upgrade no staging. Você acha que lá no Brasil, a gente, com o acesso a PET de PSMA, pode ser que a gente pense em fazer em algum paciente em vigilância? O que você acha? Pergunta interessante, é uma coisa possível de se pensar assim. A ressonância, até hoje, apesar de ela ser um excelente exame no diagnóstico inicial, né, no início, quando a gente coloca um paciente em vigilância ativa, ela parece ser um bom preditor de resposta, de resultado e progressão em vigilância ativa. Durante a vigilância ativa, a ressonância ainda está sofrendo um pouquinho para realmente ganhar o seu espaço. A gente viu que tem pacientes que têm até melhora no aspecto da ressonância, a ressonância diminuiu de índice e esse paciente, apesar disso, teve progressão na biópsia. Então a ressonância ainda não é segura na evolução da doença, a gente ainda precisa eventualmente da rebiópsia, do PSA, do toque, a gente ainda precisa se basear em outros fatores, eventualmente até em testes genéticos aí nessa avaliação. E eu acho que o PET-PSMA pode sim, é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? A gente sempre pensou em PET-PSMA para doença mais avançada. O PET-PSMA pode sim ganhar um espaço nessa, a gente está ainda, vamos dizer, elucubrando isso, ainda acho que não é uma coisa real para o nosso dia a dia ainda, mas com certeza é uma coisa que a gente vai pensar, principalmente nesse paciente talvez que não tenha uma lesão índice bem definida, um PSA que está subindo, meio sem uma explicação.
para talvez tentar fazer uma biópsia, eventualmente até guiada por uma captação no PET-PSMA. Eu acho que é uma coisa possível de acontecer, sim. Acho que outras coisas a gente poderia comentar que aconteceram hoje em relação a marcadores, né? Então a gente está sempre buscando marcadores moleculares. O Dr. Laurie Klotz, né, o canadense, mostrou um trabalho, o trabalho dele foi apresentado por uma coautora, mas um trabalho dele que mostrou a importância ou a utilização de RNA não codificante, microRNA, urinário, utilizado para tentar estratificar pacientes, né, o risco de estratificação desses pacientes de vigilância ativa, doença localizada. Parece bem promissor. Eu achei que assim, os resultados, né, chegou alguém até a comentar que pareciam até muito bons para ser verdade, mas se realmente eles se solidificarem e mostrarem o que está aqui, foi mostrado hoje nessa sessão, eu acho que são marcadores bastante promissores. Assim, tinham áreas abaixo da curva ali que pareciam quase perfeitas, né? 95, 96% de fatores de valor preditivo positivo e negativo. Então, acho que talvez seja alguma coisa a gente ficar de olho aí. Isso deve ser comercializado, já é uma empresa que está envolvida no desenvolvimento desse teste, então isso é uma coisa que deve chegar no mercado. E para, vamos dizer assim, encerrar, vamos dizer o dia na parte cirúrgica, uma das coisas que eu poderia destacar, principalmente para os cirurgiões oncológicos, aí, para os urologistas ligados à uro-oncologia, a gente viu uma apresentação de um pôster do grupo alemão, do Axel Heinrich, que é um grupo já sabidamente muito pró-cirurgia, né? Fez grandes trials aí em cirurgia citoredutora, até para câncer de próstata, e eles mostraram uma série de 103 casos de exanterações pélvicas para pacientes com câncer de próstata resistente à castração, que estavam com doença à distância controlada com novos tratamentos, mas que sofriam muito com sintomas locais, então sangramento, eventualmente fístula, obstrução, e esses pacientes a gente fica meio sem saber o que fazer com esses pacientes, um controle local, às vezes o paciente já recebeu cirurgia, já recebeu radioterapia, a gente não tem mais muito o que fazer, e esses pacientes foram submetidos à exanteração pélvica. Claro que isso não é um tratamento para ser feito de rotina, nem em qualquer lugar, eles são um centro de referência, é uma cirurgia muitas vezes que envolve uma exanteração anterior e posterior, cirurgia coloretal envolvida muitas vezes, mas aparentemente são pacientes que acabaram ganhando alguma qualidade de vida, né, com uma taxa de complicações que a gente achou até bastante razoável, né, complicações graves ali abaixo de 10%, para um paciente grave, com uma doença avançada. Então acho que é uma coisa a se pensar, sem dúvida nenhuma, não é uma coisa nem para qualquer paciente, nem para qualquer centro. Seriam centros de excelência, centros provavelmente, de excelência, né? Cirurgia de grande porte, mas eu acho que é uma coisa a se pensar. Eventualmente um paciente jovem, em bom estado geral, que tenha uma doença bem controlada fora da próstata, mas que esteja sofrendo muito com uma doença localizada, por que não talvez discutir, obviamente, num grupo multidisciplinar, a possibilidade de uma exanteração. Esse é um trabalho que, vamos dizer, suporta um pouquinho essa conduta. Interessante. E agora, aproveitando a expertise do Flávio, eu queria saber dele. Esse ano a gente não teve grandes novidades em novos tratamentos. Então, pela primeira vez ali, a gente ficou mal acostumado em ver sempre um press release no New England, um tratamento novo que muda a conduta. Mas acho que a gente teve muitos aspectos ali dizendo para a gente como selecionar melhor os pacientes para os tratamentos já existentes, seja através de um exame de imagem, um marcador molecular. O que você notou de interessante nesses aspectos? De fato, Denis, a gente não teve nenhum estudo, pelo menos nesse primeiro dia, e pelo que a gente pôde ver, que mudasse a prática, né, nossa do dia a dia. Mas nós tivemos alguns insights aí interessantes, principalmente no que diz respeito à genômica, né, e alguns biomarcadores que pudessem auxiliar no tratamento do paciente com câncer de próstata, né. Um dos estudos explorou um dos testes moleculares, né, o Decipher, que já é conhecido, testado em outra população, mas que utilizou aquele estudo NGR-RTOG, em que usava radioterapia de resgate associada ou não à bicalutamida. E ele conseguiu observar através do Decipher e perceber o benefício que poderia trazer esse biomarcador para guiar o tratamento desses pacientes. Uma coisa que fica em dúvida é de fato se isso é um padrão da nossa prática, né? Quantos de nós usa de fato bicalutamida no tratamento de resgate? Mas de qualquer forma é um estudo interessante porque abre um caminho, né, de entender que sim, a gente pode ter alguns biomarcadores para tentar balizar o nosso tratamento e selecionar melhor esses pacientes,
aqui no cenário de resgate com radioterapia. Outro estudo nesse sentido que foi interessante, é interessante mencionar, utilizou os dados do CHARTED, né, que é um estudo já conhecido, e avaliou também o perfil molecular genômico e observou que os pacientes que tinham um perfil luminal B, né, classificado com luminal B, teriam uma resposta melhor ao docetaxel, né? Então, mais uma vez, junto com outros estudos que eu mencionei, eu acho que isso abre uma fronteira nova. É sempre visto em todos os congressos a gente perceber alguns resultados e a conclusão é sempre necessário buscar biomarcadores para guiar melhor o tratamento. Então, eu acho que a gente está começando a chegar próximo disso em próstata, que é um desafio grande, né, que diferente de alguns outros tumores, é uma doença extremamente heterogênea, né? Outro aspecto que é importante comentar é também a validação desses dados, né? Hoje a gente está numa era de biópsia líquida, né? O que de fato agrega valor em tomar decisão quando você analisar um perfil molecular? Será que a doença, a amostra do tumor primário, uma biópsia de uma metástase, é uma biópsia líquida, né? Então eu acredito que ainda existem muitas perguntas sem respostas, mas eu entendi esse primeiro dia no que diz respeito a marcadores moleculares como uma nova fronteira aí que está sendo ultrapassada de biomarcadores guiando o tratamento em câncer de próstata. Ótimo. Acho que o grande problema, na minha opinião, é que muitas vezes esses estudos eles avaliam isso de forma retrospectiva. Sim. Em estudos que foram realizados há muito tempo atrás. Exato. Por exemplo, o próprio do RTOG. Hoje em dia, esse paciente provavelmente vai ser estratificado através de um PET de PSMA. Sim. A nossa decisão vai ser entre bloqueio androgênico com antagonista e não mais com bicalutamida. Então é difícil, às vezes, como é difícil você validar um biomarcador em um estudo que foi desenvolvido numa era em que a conduta era diferente. Né? E além do mais, esses testes hoje ainda assim custam bastante, muito né? caro. E o acesso não é tão simples. O acesso não é simples, você tem razão. Esse é um desafio muito grande, né? De qualquer forma, é um passo que foi dado. Agora é tentar combinar, né, um barateamento desses testes moleculares e trazendo para uma realidade da terapêutica atual, né? Você fazer qualquer inferência desses resultados para o que hoje a gente oferece e o que tem de repertório de tratamento para esses pacientes, seja no resgate ou seja na doença hormônio sensível metastática, já é muito complicado, né? Mas eu acredito que é um passo importante para entender que talvez seja possível a gente guiar o tratamento em câncer de próstata com biomarcadores. Perfeito. E agora pensando em dados mais da nossa prática clínica, de como decidir tratamentos, eu queria ouvir a opinião dos meus colegas e algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu acho que faz parte do nosso cenário em câncer de próstata. Quando a gente lida com a doença metastática, comumente a gente tem opções entre bloqueio androgênico, seja através dos novos agentes hormonais, ou quimioterapia. E nesse congresso a gente viu apresentações que buscam tentar definir opções de tratamento baseado em como o paciente se sente, em dados de qualidade de vida, seja sintomas como melhora de dor ou mesmo menos fadiga, melhor sensação de bem-estar do paciente. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o cenário do metastático hormônio sensível, teve uma apresentação interessante dos dados de qualidade de vida no STAMPEDE, naquele período do tempo em que os pacientes ou recebiam bloqueio androgênico e docetaxel ou bloqueio androgênico e abiraterona. Tiveram ali um número aproximado de 500 pacientes que nesse período foram recrutados ao mesmo tempo. E a apresentação mostrou que a gente já sabia, né, os dados de eficácia são relativamente comparáveis, mas a qualidade de vida foi superior nos primeiros 2 anos com a abiraterona, que tem a ver com os efeitos adversos do docetaxel. Então, no primeiro momento, a gente tem a informação que para esse grupo de pacientes metastático hormônio sensível, o uso de antiandrogênio de nova geração tem uma eficácia semelhante com menos comprometimento de qualidade de vida. Por outro lado, isso nem sempre é válido, né? Hoje mesmo a gente teve a apresentação do CARD, que é um outro cenário, câncer de próstata resistente à castração, naquele paciente que já recebeu um novo antiandrógeno, que comparou o uso de cabazitaxel
com um dos antiandrógenos que o paciente não tinha recebido antes. E aí, os dados de qualidade de vida, incluindo resposta à dor, tempo para pior até performance status, foram muito favoráveis à quimioterapia, justamente o contrário, né? O cabazitaxel foi superior ao novo antiandrógeno. Então acho que é interessante a gente ter essa mensagem que em câncer de próstata as opções terapêuticas estão à nossa mão. A gente tem quimioterapia, novo antiandrógeno. E a gente tem que entender o contexto do paciente, porque nem sempre o novo antiandrógeno vai ser melhor e nem sempre a quimioterapia vai ser a melhor opção. Isso depende muito do contexto clínico, como foi mostrado hoje. Vocês viram esses resultados com a mesma visão que eu tive? Vocês acham que isso ajuda na tomada de decisão? Acho que ajuda. Uma das coisas que acho que resumiu, uma das apresentações mostrou um tabuleiro de xadrez. E um dos comentários era que um dos princípios do xadrez era quando você tem uma boa opção, sempre procure ver se não há uma melhor, né? Então, hoje a gente está nessa situação, né? A gente tem uma boa opção, mas muitas vezes você tem realmente que pensar nisso, na qualidade de vida do paciente, em outros fatores, e esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência para realmente tomar essa melhor decisão em doença avançada. Eu acho que qualidade de vida é uma coisa que é cada vez mais presente em qualquer estudo, a gente se preocupa cada vez mais com isso, principalmente, claro, no cenário de adjuvância, no cenário do M0, resistente à castração, onde o paciente é assintomático, a gente tem uma preocupação enorme com qualidade de vida, em não ter nenhum detrimento em qualidade de vida, mas na doença avançada isso também vale. Né? Quer dizer, claro que aqui a gente tem uma diferença entre efeitos da medicação e os efeitos benéficos da resposta da doença. Né? Se você tem resposta, o paciente melhora a dor, melhora eventuais sintomas urinários, outras coisas. Então a gente tem esse mix, né? Esse cenário da doença mais avançada. Mas eu vi com muito bons olhos assim, a gente ter essa avaliação e poder discutir com os nossos pacientes com assim, mais base na verdade. Embora algumas dessas coisas na prática eu já vi os oncologistas clínicos, né? Eu sou cirurgião, mas eu já vi os oncologistas clínicos já praticando, né? Tanto que assim, no cenário de chart e né, a abiraterona geralmente foi mais utilizada, mesmo antes desses dados terem sido liberados. A gente já viu os oncologistas clínicos, pelo menos no Brasil, utilizando muito mais a abiraterona nesse cenário do que o docetaxel, talvez já pensando nesse tipo de comprometimento de qualidade de vida que agora foi demonstrado de maneira mais clara. Mais do que nunca, eu acredito assim, embora pareçam conflitantes esses dados, né, em um estudo com quimioterapia parece ser melhor do que o outro, eu acho que isso reflete mesmo que é o mundo real de tratar um paciente com câncer de próstata avançado, uma população com a mediana de idade de 65, 67 anos, eles não vêm fit, né? Eles têm hipertensão, diabetes, alguns são sexualmente ativos, outros não, né? Então eu vejo que o paciente com câncer de próstata avançado é um paciente que o seu médico tem que conhecer muito bem, né? Em termos de funcionalidade e também do que realmente agrega qualidade de vida para ele, né? Às vezes você pega pessoas idosas que são esportistas, outros que já são mais sedentários, então isso influencia bastante na minha tomada de decisão do dia a dia e esses dados eu acho que refletem muito isso, porque às vezes você aposta que o docetaxel não vai ser tóxico para um determinado paciente e aquilo diminui de fato a qualidade de vida dele, né? Agora, sem sombra de dúvidas, é um pouco intuitivo que aquelas doenças de maior volume, né? Porque ali você vê câncer de próstata avançado, mas muitas vezes doença de maior volume ou que tem comprometimento visceral, você tem uma tendência, eu costumo dizer que é um pouco daquela ideia do oncologista que quimioterapia que funciona, né? Então a gente costuma, para doença visceral de maior volume, às vezes tem uma tendência a oferecer quimioterapia em detrimento do antiandrógeno, mas nós já temos dados suficientes que mesmo nessa população o antiandrógeno também é eficiente, né? Mas eu acho que é interessante esses dados reforçarem o que é a nossa prática diária, né? Mas eu não vejo que isso influenciaria a tomada de decisão em fazer um ou outro por conta do benefício e qualidade de vida, porque eu acho que isso é muito personalizado de fato. E um dado da sua prática clínica, você acha que depois de tudo isso, você acha que ainda tem algum papel para você fazer um novo antiandrógeno depois do paciente já ter recebido um antiandrógeno? Por exemplo, já recebeu AB e depois lá na frente você faz ENZA, ou já recebeu ENZA e depois AB, ainda tem algum papel para esse tipo de estratégia? Olha, isso, embora a gente tenha dados para tentar influenciar a nossa tomada de decisão nesse sentido, eu tenho uma impressão
ainda que é sempre melhor você fazer a alternância, né? Existem dados, obviamente que não validados, moleculares, daquela possibilidade de você mudar o perfil até de manifestação, o perfil molecular daquelas células circulantes quando você, após um antiandrógeno, expõe a um quimioterápico como um taxano e deixa o antiandrógeno para depois do que na sequência, né? Eu acredito que ainda não tem uma resposta certa para isso, mas na minha prática eu tendo a não sequenciar antiandrógenos. Legal. E acho que tem um último dado bem interessante que acho que ele tem influência na prática clínica. Era algo que a gente já sabia, que era o estudo chamado SHIP Trial, que é um estudo do grupo inglês, que ele foi um estudo de não inferioridade em câncer de próstata localizado, comparando 3 esquemas de fracionamento diferentes de radioterapia. Um deles, o fracionamento convencional de 74 grays, ele dura ali em média 7 semanas de tratamento, com tanto o esquema de 60 grays em 20 frações, que é um esquema chamado hiperfracionamento, que hoje os radioterapeutas chamam de hiperfracionamento moderado, né? E aí o estudo, agora com 8 anos de segmento, mostra ali uma não inferioridade desse esquema de hiperfracionamento em termos de eficácia. Lembrando que ali eram predominantemente pacientes de risco intermediário, sem um aumento substancial na toxicidade a longo prazo, tanto urinária quanto retal. E antes a gente sempre discutia ali com os pacientes na tomada de decisão, puxa, cirurgia é uma opção, radioterapia é outra, a radioterapia é um tratamento que se estende por várias semanas, e agora cada vez mais a gente vê que é possível. Você acha que já é algo sedimentado? Esses pacientes de risco intermediário devem preferencialmente ser tratados com hipofracionamento, porque o paciente tem um tempo de tratamento menor? É interessante comentar porque assim, boa parte da consulta do cirurgião oncológico, do urologista, é essa comparação entre, né, tentar ser o mais sem um viés ali do cirurgião, mas tentar comparar a cirurgia com radioterapia, o que é sempre difícil. E uma das coisas que a gente sempre falou de radioterapia é isso, olha, a radioterapia é um tratamento muito mais longo do que cirurgia. E o que a gente está vendo hoje, realmente, nesses resultados de hipofracionamento moderado e até de outros resultados de ultra, né, fracionamento, aí, de frações ainda mais reduzidas em número, a gente está vendo que, eu acho que isso, quando há tecnologia, expertise, porque é uma curva também, tanto da parte de tecnologia, de equipamento, quanto do radio-oncologista ter o conhecimento para fazer isso de maneira adequada, e toda a equipe de físicos e planejamento. Eu acho que se há essa tecnologia, eu acho que não há motivo de a gente não fazer hipofracionamento hoje em dia, pelo menos hipofracionamento moderado. Esses dados vieram sedimentar realmente esse tipo de estratégia. Eu acho que não teria por que a gente não fazer, é ótimo para o paciente, do ponto de vista de utilização de máquinas também vai ser muito interessante, né? Tanto que os canadenses, na verdade, foram grandes idealizadores disso, exatamente porque o Canadá tem uma dificuldade. Um cenário como o nosso no Brasil, a gente ainda tem dificuldade de filas grandes para radioterapia. Você vai tratar 2, 3 pacientes num lugar que você estaria, numa utilização de máquina que você estaria tratando um paciente. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é uma coisa que a gente tem que buscar. E felizmente acho que a radio-oncologia no Brasil está bem engajada nisso. Eu tenho visto eles bastante animados aí, tentando fazer o possível para que isso se torne prática rotineira. Excelente. Pessoal, mais algum dado que vocês acham interessante para a gente finalizar? Algum aspecto que chamou a atenção em termos de perspectiva futura, de para onde está indo a urologia em câncer de próstata? Talvez, por último, comentar de um tema que também é bastante debatido, que é o manejo da doença oligometastática, né? Dessa vez trouxeram uma atualização, dados mais maduros, uma sobrevida em 5 anos do estudo STOMP, né? Que avaliou esses pacientes que eram submetidos a tratamento da doença oligometastática versus só o segmento. E ele mostrou ali uma sobrevida, confirmando uma sobrevida livre de resistência à castração e livre do uso de hormônios, entretanto com uma significância estatística ali um pouco marginal, né? Eu acho que é interessante, é um dado mais amadurecido, mas ainda é um estudo de fase 2 com nível de evidência baixo e a gente precisa ainda definir alguns aspectos para poder estudar melhor essa população. Na nossa prática, a gente costuma discutir muito entre o urologista e o
o radioterapeuta, o manejo desses pacientes. A gente tem uma tendência, às vezes, quando percebe oligometástase, de encaminhar para a radioterapia para tratar essas oligometástases, mas tem muitas coisas ainda a se definir, até mesmo o critério do que é oligometástase, né? E qual seria o manejo ideal. Então, talvez é um tema que foi abordado aqui, ainda também sem mudança de prática, mas é um dado a mais para a gente pensar que é uma população que no dia a dia a gente encontra e a gente, eu acredito, na minha opinião, ainda não há uma definição de qual é o melhor manejo desses pacientes. Perfeito. Ainda mais agora que a gente tem bastante acesso ao PET-PSMA. Exatamente. Né? Eu achei assim, eu particularmente concordo com a discussão que foi feita, é isso que eu também penso para a minha prática e para o dia a dia. Um ponto importante para relatar é que se a gente for olhar que chama MDT, né, Metastasis Directed Therapy, está sendo bastante realizada. Se a gente for pensar um estudo como o STOMP, a gente tem 300 e poucos pacientes randomizados, é um estudo de fase 2, e quando a gente olha os estudos que validaram o tratamento sistêmico na doença metastática, a gente tem mais de 5.000 pacientes incluídos que demonstram ganho em sobrevida global. Exato. Então, apesar de ser assim fácil de fazer, a gente estaria trocando um tratamento sistêmico que a gente sabe que acrescenta ganho em sobrevida global, por um tratamento que a gente não tem quase ideia do que impacta. Então, apesar de ser algo interessante, acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tanto nível de evidência para realizar isso, quanto o que a gente está buscando. Se é aquele paciente que quer de qualquer maneira evitar um bloqueio androgênico, aí você pode ter uma decisão individualizada em talvez postergar o bloqueio. Mas até maiores dados, eu acho que a gente pode estar ali, talvez comprometendo resultados em fazer isso como prática clínica do dia a dia. Exato. É um tema muito falado e muito presente hoje em qualquer evento que a gente vai, a gente vem nos últimos 2 anos aí, mas na verdade é um tema com mais perguntas do que respostas. A gente ainda tem muito pouca segurança em dizer que isso é o tratamento que deve ser a rotina. Eu acho que ainda é para casos muito selecionados, realmente dividindo essa decisão com o paciente, sabendo que não é o padrão de tratamento e que para ele existe padrão de tratamento. Exato. Né? Então o paciente tem que estar muito consciente disso. Eu acho que realmente, talvez, claro que é um troço, uma coisa que a gente se anima, na verdade, a gente está buscando isso, parece muito interessante. É uma possibilidade atraente, né? Os dados ainda são muito suaves ainda para não nos definir isso como uma permite, conduta rotineira. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a presença dos meus colegas aqui. Acho que foi uma discussão bastante rica do que a gente viu apresentado hoje. Agradecer também a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha ficado claro as mensagens que, apesar da ausência de novas drogas ou novos paradigmas de tratamento, foram dados relevantes no termo de entendimento da biologia da doença, como melhor utilizar a radioterapia, a cirurgia ou as modalidades de tratamento já existentes para os nossos pacientes do dia a dia, levando em conta novas modalidades de exame de imagem ou mesmo testes moleculares ou dados de como o paciente se comporta em qualidade de vida com as terapias. Então, com isso, a gente conclui a discussão e seguimos ali para os próximos dias de congresso nas demais áreas da uro-oncologia.